O Egito Antigo é conhecido por suas pirâmides, faraós e mistérios. Mas você sabia que os egípcios também tinham uma visão muito particular sobre a vida sexual e as relações humanas? Neste vídeo, vamos explorar como essa civilização lidava com o amor, os seus desejos e os tabus. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de curiosidades. Eu sou o professor Yuri, seja muito bem-vindo ao História na Mão. E hoje nós vamos entender melhor a vida sexual e como funcionavam as relações entre casais no Egito Antigo. Para os egípcios, galera, a sexualidade era uma coisa normal no dia a dia. Não era tabu como, por exemplo, hoje ou em culturas que vieram depois deles. Para eles, pessoal, a sexualidade fazia parte do dia a dia da vida e do ciclo da vida. E por isso ela estava em todo lugar que as pessoas olhavam. Onde você olhava podia ter alguma coisa sexual, nos hieróglifos, nos livros e tudo mais. Eles tratavam a sexualidade até mesmo como uma coisa sagrada, como uma coisa que era divina, gente. E essa vida sexual começava principalmente com o casamento. As meninas se casavam no Egito Antigo por volta dos 12 e 14 anos. O casamento não era um ato religioso, como em outras culturas, ou como é mesmo na nossa cultura, mas era um ato civil. Existia uma união entre duas famílias, então muitas vezes acontecia de ter troca de dotes, troca de posses, nesse casamento. O casamento também era uma ferramenta de troca, de influências, mas não era necessariamente um fator religioso. Se para as meninas elas se casavam por volta dos 12 e 14 anos, os homens se casavam por volta dos 16 ou 18 anos. O divórcio era permitido, mas não era uma coisa comum, porque a família era muito importante para os egípcios. A união familiar e a estrutura da família era muito importante, mas quando acontecia algum divórcio, muitas vezes o homem poderia se casar com uma menina mais nova, ou mesmo a mulher poderia se casar com outro homem também ali da sociedade. Mas muitas vezes homens mais velhos poderiam se casar com crianças de 12 a 14 anos de idade, já adolescentes. E aí vem aquela pergunta: existia monogamia lá no Egito Antigo? As pessoas se relacionavam com apenas uma pessoa? Nas classes mais baixas, com as pessoas mais pobres, era mais comum existir esse relacionamento de um parceiro só. Só que nas classes mais altas, os mais ricos, eles tinham acesso os faraós, por exemplo, a concubinas, a homens das classes mais altas tinham várias esposas. E quando uma esposa não conseguia gerar filhos, ele livremente ia escolher outra mulher e fazia os seus filhos ali, porque a fertilidade era muito valorizada no Egito Antigo. Então, se a minha mulher não consegue me dar filhos, eu vou atrás de outra que pode me dar. Então existia essa poligamia com as classes mais altas e essa monogamia em classes mais baixas, onde os costumes eram muito mais rígidos. Mas apesar dessas desigualdades sociais, as mulheres egípcias tinham mais direitos do que as mulheres de outras culturas. As mulheres egípcias, elas podiam iniciar processos, ter posses e até mesmo, às vezes, poder escolher os seus maridos, coisas que outras culturas não permitiam. Mas a mulher era vista mais como uma companheira, realmente numa relação de amor, de companheirismo e união, não simplesmente como uma posse, como hoje em dia ainda acontece nesse mundo machista que a gente vive. Mas e aí, existia prostituição no Egito Antigo? A resposta é sim. Nas grandes sociedades do passado existia prostituição, as meninas do job. É claro que existia. Funcionava assim: existiam dois tipos de prostituição. Aquelas das sacerdotisas, que trocavam favores sexuais por favores religiosos e vice-versa, e também existia aquelas prostitutas que não eram sacerdotisas, mas que viviam nas ruas mesmo, nos bares, nas tavernas, nas casas de banho, e que ali trocavam o seu corpo por dinheiro, ou por algum benefício na sociedade. Só que a prostituição não era crime, não era considerado crime no Antigo Egito, mas também não era vista com bons olhos. Apesar de que também exista a especulação de que os homens também faziam parte da prostituição no Egito, também existia. Além da prostituição de mulheres, também existia a prostituição dos homens.
Pessoal, falta muita documentação histórica sobre essa profissão no Egito. É possível que tenham leis para poder regulamentar o trabalho dessas meninas, dessas mulheres, mas a gente não tem certeza, porque não existe documentação. E agora a gente chega numa parte muito interessante, que são os tabus da sociedade egípcia. Um dos tabus mais marcantes é o da impureza, que também existe em outras sociedades. Muitas pessoas consideravam na época o contato com sangue, com mortos, ou mesmo de ter relação sexual quando a mulher estava menstruada, era considerado uma coisa impura, era considerado uma impureza. Até mesmo alguns animais eram considerados impuros, e a proximidade do ser humano desses animais podia trazer uma impureza que afetaria até mesmo o espiritual da pessoa. O incesto era proibido para a sociedade comum, mas era proibido assim na cultura, era culturalmente não aceito na sociedade comum, na classe baixa. Mas na realeza, o incesto era muito comum, e eles praticavam esse ato para manter a realeza, a nobreza dentro da mesma família. Essa prática era mantida para garantir a linhagem real. Então, quando eles praticavam isso, era buscando manter aquela família, aquela dinastia no poder. Acreditava-se que o sangue real era divino e que o casamento consanguíneo garantiria que o poder permanecesse na mão da família real. Eles acreditavam que o sangue daquela família era nobre, era importante e era divino. Então ele precisava, não podia ser misturado com outro sangue. Então eles precisavam cruzar ali entre a família. Só que a gente sabe que casamento consanguíneo do mesmo sangue pode acarretar, hoje a gente sabe, né? Pode acarretar doenças hereditárias. A gente sabe que isso é uma realidade. Inclusive, muitos faraós e muitas pessoas das classes mais altas apresentavam defeitos nos seus corpos, como por exemplo o pé torto do Tutankhamon, que muita gente sabe dessa história aí, que pode ter sido transferido geneticamente pelos genes recessivos através desse relacionamento consanguíneo que existia nas relações egípcias da nobreza. O próprio Tutankhamon é um exemplo. O pai dele teve filho com a irmã, que aí nasceu o Tutankhamon. E a Cleópatra acabou tendo que se casar, por exemplo, né, com os seus irmãos para poder manter-se no poder. Então era uma questão de poder, era uma questão de sobrevivência, mas também era uma questão até mesmo cultural. E os egípcios também faziam feitiços para atrair o amor, feitiços para a fertilidade. Então tinha lá a amarração no Egito. Eles faziam feitiços para conseguir ter filhos e também para manter as suas relações ao longo do tempo. A deusa que era consultada para estes rituais era a deusa Ísis. E ali eram utilizados muitos elementos para poder manter o amor, atrair o amor e também garantir a fertilidade das mulheres. E não era só nos templos. Dentro de casa eles também tinham vários elementos que ligavam a magia sexual. Por exemplo, amuletos com formato de partes genitais para poder atrair o amor, ou manter o amor dentro da casa, ou trazer mais fertilidade para que o casal pudesse ter mais filhos. Mas e os homossexuais? Será que existiam homossexuais no Egito Antigo? A resposta também é sim. Entre a nobreza, principalmente, relações homoafetivas entre homens ou entre mulheres eram comuns, para a gente ver que a sociedade egípcia, apesar de ter tabus, apesar de ter uma sociedade muito rígida, também tinha alguns costumes que eram mais permitidos. Um dos exemplos mais famosos de uma possível relação homossexual lá no Antigo Egito, gente, é o caso de Nyankhnum e Khnumhotep, dois homens que viveram durante a quinta dinastia. Eles foram enterrados juntos, não existe definitivamente uma prova de que esses dois eram um casal. Mas essa proximidade e essa relação de afeto demonstrada tanto nos papiros quanto no próprio ritual fúnebre é o que faz os cientistas acreditarem que eles tiveram sim uma relação homoafetiva,
ou seja, uma relação de homossexuais há mais de 1000 anos atrás. Mas, assim como a prostituição, a homossexualidade no Egito Antigo carece de fontes históricas. Então, muito do que a gente sabe por cima, a gente sabe a ponta do iceberg. Muitas das informações essenciais acabaram se perdendo com o tempo ou acabaram não sendo registradas pelos egípcios. Portanto, são informações que os cientistas ainda procuram para entender melhor essa parte da sexualidade dos antigos egípcios. Dizem por aí que os egípcios foram os primeiros a criar a camisinha, os preservativos. Mas os protetores penianos que os egípcios criaram lá em 1850 a.C. eram, na verdade, utilizados para proteger o pênis durante caças ou durante a noite, para insetos não picarem, ou também para poder não galhos baterem ou animais, machucarem e tudo mais. Eles não tinham originalmente a função contraceptiva, que é impedir a gravidez, mas eles também podem ter sido usados sim. Eram feitos de couro de animais ou mesmo de tripa, dos intestinos também de alguns animais ali que eles abatiam. Um dos preservativos mais conhecidos é o que Howard Carter encontrou na tumba de Tutankhamon, que era feito de linho fino embebido em azeite de oliva. Ele provavelmente era amarrado na cintura do faraó. Pode ter sido utilizado para relações sexuais, mas também pode ser simplesmente um instrumento para proteger o pênis do faraó também. A sexualidade no Egito Antigo não era de forma nenhuma um prazer banal. Era algo que se relacionava com a vida íntima das pessoas, mas também com o universo e também com toda aquela questão religiosa. Comenta aqui o que você achou de mais curioso nessa história. Eu sou Yuri, fico por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso canal História na Mão a crescer. Até o nosso próximo vídeo.